Nada naquele dia parecia fora do comum, até que eu recebi a notícia que mudaria tudo. Desde pequena, eu sempre me orgulhei da minha mãe, Isabela. Cresci em uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo, e minha mãe é uma das pessoas mais respeitadas e queridas. Ela me criou sozinha, e tudo que sei sobre compaixão, respeito e honestidade veio dela. Não há memória mais forte do que correr para os braços dela quando me machucava, e ela sempre estava lá para me acolher e dizer que tudo ia ficar bem. Na minha cabeça, o mundo todo estava seguro e completo dentro das paredes de casa, como se nada pudesse nos abalar. Conforme fui crescendo, especialmente na adolescência, nossa relação começou a ter altos e baixos. Minha mãe queria me proteger de tudo, mas eu comecei a sentir a necessidade de ser mais independente, de tomar as próprias decisões, sim, cometer meus próprios erros. Às vezes, discutíamos sobre coisas simples, um conselho que ela dava, mas eu não queria ouvir, uma preocupação que eu achava exagerada, ou até expectativas que me deixavam pressionada. No fundo, eu sabia que ela só queria o melhor para mim e isso me dava segurança, ainda que nem sempre eu demonstrasse. O que eu não entendia, porém, era o distanciamento da minha irmã mais velha, Ana. Eu sempre achei que o temperamento dela era apenas o oposto do meu. Enquanto sou mais aberta e emotiva, Ana é introspectiva e séria, quase inatingível. Não lembro de uma única vez em que Ana se esforçou para se aproximar e cada tentativa minha parecia inútil. A única constante era seu olhar julgador, como se sempre houvesse algo errado comigo. Quando era criança, tentei várias vezes quebrar essa barreira, mas depois de tantos fracassos, acabei desistindo. Agora, a gente mal se fala, e isso cria um clima pesado em casa, mesmo sem discussões. Minha mãe sempre tentou unir a gente, mas parecia que até ela sabia que havia um limite no que podia fazer. Às vezes, eu via sua expressão de tristeza e preocupação quando olhava para Ana, como se tentasse entender algo que estava além do alcance dela. E eu também nunca perguntei o que se passava, talvez por medo de descobrir algo que pudesse mudar essa imagem de família que eu tanto preservava. Mesmo assim, eu a admirava por nunca desistir, por tentar fazer da nossa casa um lugar seguro para ambas, apesar das diferenças. Mas tudo explodiu em um dia comum, em uma discussão que começou de forma quase boba, mas que terminou de um jeito que eu jamais esperaria. Ana fez um comentário sobre como eu estava acostumada a ter tudo de mãos beijadas por causa da nossa mãe. Ela disse com uma frieza que me irritou profundamente. A vida não vai ser fácil só porque a mamãe te trata como uma princesa. O tom dela era pesado, cheio de algo que eu não conseguia entender, mas que me machucava. Não consegui ficar calada e respondi, dizendo que ela não tinha o direito de falar assim. Afinal, ela nunca esteve presente como minha mãe sempre esteve para mim. Minha mãe interveio, tentando acalmar a situação, mas Ana, em vez de parar, olhou diretamente para mim com uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Você realmente acha que sabe de tudo, não é? Que sempre será protegida de qualquer realidade desagradável. As palavras dela pareciam carregadas de algo que há muito tempo ela queria dizer. Havia uma mistura de dor e ressentimento que me deixou sem palavras. Após o desabafo, Ana saiu abruptamente e eu fiquei ali, parada, tentando entender o que tinha acontecido. Minha mãe se aproximou e segurou minha mão, tentando me confortar, dizendo que o jeito de Ana era só uma forma diferente de ver o mundo. Às vezes, a maneira como ela lida com as coisas parece ser difícil, mas ela também tem o próprio jeito de se proteger, disse ela. Balançando a cabeça, tentei aceitar aquelas palavras, mas ainda me questionava. Por que Ana guardava tanta raiva? O que a fazia tão amargurada e distante? Aquela noite foi difícil. Deitei-me, mas o comentário de Ana não me saía da cabeça. Não era só uma briga entre irmãs, não era uma implicância comum. Suas palavras, ditas com tanta intensidade, ecoavam na minha mente. Ela parecia carregar um segredo, algo que talvez só ela e minha mãe soubessem. Uma dúvida incômoda começou a crescer dentro de mim, como uma semente que não conseguia arrancar. Fechei os olhos, tentando ignorar aquela sensação estranha, mas sabia que algo estava errado. No dia seguinte, acordei com aquela inquietação ainda me rondando. O comentário de Ana me deixará abalada, como se ela tivesse tentado dizer algo mais profundo e não conseguia tirar isso da cabeça. Passei o café da manhã com minha mãe em silêncio, o que era raro para nós. Costumávamos conversar sobre tudo, mas, dessa vez, eu sentia uma distância que não sabia como preencher. Ela me observava de um jeito atento, como se percebesse que eu estava remoendo algo, mas também evitava tocar no assunto. Esse silêncio entre nós só aumentava minha angústia. Depois de um tempo, tomei coragem e fui atrás de Ana. Encontrei-a na varanda, olhando para o horizonte com uma expressão séria, perdida em seus próprios pensamentos. Senti o coração acelerar. Parte de mim queria apenas ignorar o que ela dissera,
mas outra parte precisava entender o que havia por trás de suas palavras. Respirei fundo e, com a voz um pouco hesitante, perguntei: "O que você quis dizer ontem, Ana?" Aquela coisa de que eu não sei da realidade. O que estava tentando me dizer? Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos, sem me encarar. Por um instante, achei que ela simplesmente me ignoraria. Mas então, como se tivesse tomado uma decisão súbita, Ana se virou e pude ver em seu rosto uma expressão de cansaço misturada com algo mais, uma mágoa antiga, talvez. "Você realmente acha que sabe tudo sobre esta família, não é?" disse ela, com um tom tão ácido que me fez estremecer. "Você não sabe de nada, Lívia. Vive nesse mundo protegido que a mamãe criou para você e acredita que tudo sempre foi perfeito", continuou, com um olhar que parecia penetrar em mim. Eu não conseguia entender o motivo daquele rancor. Mesmo tentando ser forte, as palavras dela me deixavam confusa e vulnerável, como se estivesse sendo acusada de algo que desconhecia completamente. "Por que você está falando assim, Ana?" "O que eu não sei?" perguntei, sentindo um misto de raiva e desespero. Foi então que ela, com um olhar duro, soltou a frase que mudou tudo. "Isabela não é sua mãe biológica, Lívia." O mundo pareceu girar ao meu redor. Fiquei paralisada, sem entender, sentindo o chão se desfazer sob meus pés. Tentei processar aquelas palavras, mas elas pareciam surreais demais para serem verdade. "O quê? Como assim?" perguntei, a voz quase um sussurro. "Você está mentindo, Ana?" "Isso é algum tipo de brincadeira cruel." Ela apenas balançou a cabeça, exausta, sem demonstrar qualquer satisfação ou malícia. "Eu nunca brincaria com isso, Lívia. Você foi adotada. Mamãe nunca teve coragem de te contar, mas achei que já estava na hora de você saber a verdade." Minha mente era uma confusão. Como aquilo poderia ser verdade? Minha mãe, a mulher que eu conhecia, que me criou, que sempre esteve ao meu lado, não era realmente minha mãe. Meus pensamentos rodopiavam sem parar. Sem conseguir me conter, saí dali em direção à cozinha, onde Isabela estava, com o coração batendo tão rápido que eu quase não conseguia respirar. Ela percebeu a tensão no meu rosto imediatamente. "Mãe, preciso que você me diga a verdade. É verdade que você não é minha mãe biológica?" Minha voz tremeu ao fazer a pergunta e, por um segundo, vi no rosto dela algo que eu nunca havia notado antes: culpa. Ela abriu a boca para responder, mas hesitou, como se procurasse as palavras certas, ou talvez o melhor jeito de me poupar daquela verdade. "Lívia, escute", começou ela, mas eu a interrompi, sentindo a frustração borbulhar. "Não, mãe. Apenas me diga. Eu tenho o direito de saber." Isabela fechou os olhos, respirou fundo e, então, assentiu levemente, com os olhos marejados. "Sim, Lívia, é verdade. Você não nasceu de mim." A confirmação me atingiu como um soco. Meus olhos se encheram de lágrimas e senti como se um buraco enorme tivesse se aberto em meu peito. Todas as memórias de carinho, amor e segurança que construí ao lado dela pareciam desmoronar naquele instante. Eu queria perguntar tanto, queria entender, mas as palavras fugiam. Tudo o que eu conseguia fazer era encará-la, tentando encontrar alguma explicação nos olhos dela. Isabela tentou se aproximar, mas dei um passo para trás, incapaz de suportar a proximidade. Eu precisava de espaço, de ar. Sem dizer mais nada, me virei e saí correndo, ignorando a voz dela me chamando. Meu coração estava em pedaços. Saí de casa sem rumo, vagando pelas ruas, com um peso insuportável dentro de mim. O mundo, que até pouco tempo atrás era seguro e acolhedor, agora parecia estranho, distante. Passei a noite em claro. Cada vez que fechava os olhos, as palavras de Ana e o olhar de culpa de Isabela voltavam à minha mente, intensos e dolorosos. "Você foi adotada?" A frase ecoava, cortante, dentro de mim, transformando em dúvida cada memória feliz que eu tinha. Quem eu era? Afinal, quem era aquela mulher que eu sempre chamara de mãe? E por que ela escondeu isso de mim? Quando o sol começou a despontar no céu, decidi que não podia mais viver com aquelas perguntas. Eu precisava de respostas. Se Isabela não me contaria a verdade, eu mesma a buscaria. Logo pela manhã, fui até o escritório dela. Sabia que minha mãe guardava documentos importantes em uma gaveta trancada, e eu já tinha visto escondendo a chave várias vezes. Remexi em cada canto do escritório até encontrá-la no fundo de uma gaveta. Abri um arquivo e comecei a vasculhar em busca de algo, qualquer coisa, que explicasse minha origem. Minha respiração estava descompassada. Parte de mim temia o que poderia encontrar. Depois de alguns minutos de procura, finalmente achei algo relevante. Uma pasta antiga e desgastada com meu nome escrito à mão na capa. Quando a abri,
Encontrei uma certidão de nascimento diferente daquela que sempre vi. O nome da mãe estava em branco, enquanto de Isabela constava como responsável. Meu coração disparou. Era a primeira evidência concreta de que, de fato, Isabela não era minha mãe biológica. Mas então, quem era? Folheando os papéis, encontrei uma carta assinada por uma assistente social. Ela mencionava uma decisão judicial concedendo a Isabela a guarda permanente de uma menina em situação de vulnerabilidade. A cada linha, sentia um peso maior sobre os ombros. Era como se eu estivesse lendo a história de outra pessoa. Aquilo não parecia a minha vida, a minha história. A assistente social escreveu que Isabela, uma mulher solteira, fora aprovada para o processo de adoção. A decisão fora finalizada quando eu ainda era um bebê. Ainda atordoada, guardei tudo de volta na pasta, com as mãos trêmulas. Decidi que precisava de uma pausa para respirar, para processar tudo. Saí do escritório e fui até o jardim. Sentei no banco de pedra onde, tantas vezes, minha mãe e eu conversamos sobre sonhos, medos e planos para o futuro. Era difícil conciliar o amor que eu sempre senti por ela com a decepção e a dor que agora me atravessavam. Depois de um tempo ali, percebi que ainda faltavam peças nesse quebra-cabeça. Havia um nome na carta da assistente social, a instituição que cuidou de mim antes de Isabela. Decidi que iria até lá. Se minha mãe não me contaria a história completa, eu descobriria tudo o que pudesse por conta própria. Peguei meu casaco e saí antes que ela notasse minha ausência. O local era uma casa modesta na periferia da cidade, com um letreiro antigo e desgastado. A assistente que me atendeu parecia desconfiada quando mencionei que queria informações sobre meu próprio passado, mas quando lhe mostrei a carta, seu semblante suavizou. Entendo que você esteja procurando respostas, disse ela, com um olhar compreensivo. Infelizmente, não podemos fornecer detalhes sem o consentimento da sua mãe adotiva. Meu coração afundou. A burocracia parecia insensível, fria, mas eu compreendia as razões dela. Ainda assim, implorei, dizendo que precisava saber quem eu era, que minha vida inteira parecia ter sido uma mentira. Vendo minha angústia, a assistente hesitou e, baixando a voz, sugeriu que eu voltasse outro dia, quando talvez pudesse me ajudar de maneira mais discreta. Saí de lá com um misto de frustração e desespero. Parecia que o universo estava conspirando para manter esse segredo, e cada porta fechada fazia minha dor crescer. Mas também havia uma determinação em mim, uma chama que não deixaria se apagar. Se eu tivesse que insistir e bater de porta em porta, eu faria. Nada poderia me impedir de encontrar as respostas que precisava. Ao voltar para casa, encontrei Ana na cozinha. Ela me lançou um olhar cheio de indiferença, mas eu não pude evitar. Perguntei, em um sussurro quase desesperado, por que você nunca me contou? Ela apenas suspirou, como se estivesse cansada de tudo aquilo. Você não teria entendido, Lívia. Sempre viveu nessa bolha que a mamãe criou. Eu pensei que era melhor para você. Sua voz era fria, mas seus olhos denunciavam outra coisa, um traço de tristeza, talvez de culpa. Então, tudo o que você fez foi por ciúmes? Perguntei, sentindo a mágoa transbordar. Ela hesitou, mas sua resposta foi dura. Não, Lívia. Foi porque você nunca se esforçou para ver o mundo como ele é. Achava que tudo era simples e bonito. Mas a vida é muito mais complicada do que isso. Aquelas palavras me atingiram, mas antes que eu pudesse responder, ela saiu. A casa estava em silêncio e a sensação de vazio parecia ecoar pelas paredes. Sabia que, a partir dali, minha vida jamais seria a mesma. Passei os dias seguintes em uma rotina vazia. Minha mente parecia estar em um estado de negação e, ao mesmo tempo, uma insistente necessidade de confrontar o passado. Toda vez que via minha mãe pela casa, o silêncio entre nós me lembrava de cada dúvida, de cada omissão. Eu sabia que, se quisesse encontrar paz, precisava confrontá-la novamente, mas dessa vez com as perguntas certas, com o coração disposto a ouvir respostas difíceis. Uma noite, finalmente me senti preparada. Respirei fundo, caminhei até a sala onde Isabela estava sentada e me sentei ao lado dela. Minha mãe me olhou com uma expressão mista de apreensão e ternura. Mãe, eu preciso entender. Você não me deve nada além da verdade. Eu quero saber quem realmente sou e quem é você nesse enredo, falei, com uma calma que eu mesma não esperava. Ela fechou os olhos, parecendo pesar cada palavra antes de começar a falar. Lívia, nunca foi minha intenção esconder a verdade para te machucar. Começou ela, a voz cheia de pesar. Eu te adotei ainda bebê, mas não como um ato de caridade ou apenas uma responsabilidade. Eu queria você, desejei tanto te ter, que fiz tudo para te trazer para a minha vida. Mas tinha algo no meu passado que tornou tudo muito complicado. Aquelas palavras só aumentaram minha curiosidade.
e senti que estava finalmente me aproximando do centro do segredo. Sem que eu precisasse perguntar, ela continuou, os olhos fixos no chão, evitando o meu olhar. Eu conheci o seu pai quando ainda era muito jovem. Achei que seria um amor eterno, mas logo percebi que ele não era quem eu imaginava. Ele era uma pessoa manipuladora, agressiva. Perdi muito ao lado dele, inclusive parte de mim. Ela fez uma pausa, tentando controlar a emoção. Eu só conseguia escutar, absorvendo cada palavra. Quando soube que estava grávida, tudo pareceu desmoronar. Eu queria você, mas sabia que, ao mesmo tempo, teria que te proteger daquele homem. Ele nunca soube de você, Lívia. Eu sabia que ele jamais te daria paz. Havia uma intensidade nas palavras dela, como se estivesse revivendo tudo aquilo ao contar. Senti meu coração se apertar. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça doloroso estivessem finalmente se encaixando, revelando uma imagem cheia de sacrifício. Isabela continuou, a voz entrecortada. Então, eu tomei uma decisão. Te registrei como adotada, para que, oficialmente, você não tivesse ligação com ele. Tudo foi feito para que você pudesse viver em paz, sem carregar o fardo daquele passado sombrio. Eu mal conseguia acreditar no que ouvia. Toda a minha vida fora planejada para me proteger de uma figura ausente, mas perigosa. A ideia de que minha mãe fez esse sacrifício era avassaladora. Ao mesmo tempo, a compreensão começou a me trazer uma sensação de reconciliação. Ela não escondeu a verdade para me enganar, mas para me proteger, para garantir que minha vida fosse diferente da dela. Houve um longo silêncio entre nós. Eu sentia uma mistura de alívio e dor ao mesmo tempo. Finalmente, olhei para ela e perguntei, num fio de voz: "E Ana?" Ela sabia disso tudo. Minha mãe suspirou, a culpa evidente no olhar. Sim, ela sabia. E eu sei que foi injusto com ela também. Ela carregou esse segredo ao longo dos anos. E, de certa forma, acho que ela se ressentia de ter que esconder isso de você. Aquelas palavras trouxeram um novo entendimento sobre minha relação com Ana. Talvez o ressentimento dela não fosse apenas ciúmes, mas também a dor de ter sido obrigada a viver numa farsa. Tudo começava a fazer sentido. Naquele momento, senti que uma barreira invisível entre minha mãe e eu havia finalmente caído. Havia ainda muitas emoções e feridas, mas agora eu compreendia a profundidade do amor dela e o peso que carregava. Decidi que precisava de tempo, tanto para mim quanto para ela, mas que estava disposta a reconstruir o nosso relacionamento. Passei os dias seguintes em uma rotina vazia. Minha mente parecia estar em um estado de negação e, ao mesmo tempo, uma insistente necessidade de confrontar o passado. Toda vez que via minha mãe pela casa, o silêncio entre nós me lembrava de cada dúvida, de cada omissão. Eu sabia que, se quisesse encontrar paz, precisava confrontá-la novamente, mas dessa vez com as perguntas certas, com o coração disposto a ouvir respostas difíceis. Uma noite, finalmente me senti preparada. Respirei fundo, caminhei até a sala onde Isabela estava sentada e me sentei ao lado dela. Minha mãe me olhou com uma expressão mista de apreensão e ternura. "Mãe, eu preciso entender. Você não me deve nada além da verdade. Eu quero saber quem realmente sou e quem é você nesse enredo", falei, com uma calma que eu mesma não esperava. Ela fechou os olhos, parecendo pesar cada palavra antes de começar a falar. "Lívia, nunca foi minha intenção esconder a verdade para te machucar", começou ela, a voz cheia de pesar. "Eu te adotei ainda bebê, mas não como um ato de caridade ou apenas uma responsabilidade. Eu queria você, desejei tanto te ter, que fiz tudo para te trazer para a minha vida. Mas tinha algo no meu passado que tornou tudo muito complicado. Aquelas palavras só aumentaram minha curiosidade, e senti que estava finalmente me aproximando do centro do segredo. Sem que eu precisasse perguntar, ela continuou, os olhos fixos no chão, evitando o meu olhar. Eu conheci o seu pai quando ainda era muito jovem. Achei que seria um amor eterno, mas logo percebi que ele não era quem eu imaginava. Ele era uma pessoa manipuladora, agressiva. Perdi muito ao lado dele, inclusive parte de mim. Ela fez uma pausa, tentando controlar a emoção. Eu só conseguia escutar, absorvendo cada palavra. Quando soube que estava grávida, tudo pareceu desmoronar. Eu queria você, mas sabia que, ao mesmo tempo, teria que te proteger daquele homem. Ele nunca soube de você, Lívia. Eu sabia que ele jamais te daria paz. Havia uma intensidade nas palavras dela, como se estivesse revivendo tudo aquilo ao contar. Senti meu coração se apertar. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça doloroso estivessem finalmente se encaixando, revelando uma imagem cheia de sacrifício. Isabela continuou, a voz entrecortada. Então, eu tomei uma decisão.
Te registrei como adotada para que, oficialmente, você não tivesse ligação com ele. Tudo foi feito para que você pudesse viver em paz, sem carregar o fardo daquele passado sombrio. Eu mal conseguia acreditar no que ouvia. Toda a minha vida fora planejada para me proteger de uma figura ausente, mas perigosa. A ideia de que minha mãe fez esse sacrifício era avassaladora. Ao mesmo tempo, a compreensão começou a me trazer uma sensação de reconciliação. Ela não escondeu a verdade para me enganar, mas para me proteger, para garantir que minha vida fosse diferente da dela. Houve um longo silêncio entre nós. Eu sentia uma mistura de alívio e dor ao mesmo tempo. Finalmente, olhei para ela e perguntei, num fio de voz: "E Ana?" Ela sabia disso tudo. Minha mãe suspirou, a culpa evidente no olhar. Sim, ela sabia. E eu sei que foi injusto com ela também. Ela carregou esse segredo ao longo dos anos. E, de certa forma, acho que ela se ressentia de ter que esconder isso de você. Aquelas palavras trouxeram um novo entendimento sobre minha relação com Ana. Talvez o ressentimento dela não fosse apenas ciúmes, mas também a dor de ter sido obrigada a viver numa farsa. Tudo começava a fazer sentido. Naquele momento, senti que uma barreira invisível entre minha mãe e eu havia finalmente caído. Havia ainda muitas emoções e feridas, mas agora eu compreendia a profundidade do amor dela e o peso que carregava. Decidi que precisava de tempo, tanto para mim quanto para ela, mas que estava disposta a reconstruir o nosso relacionamento. Na manhã seguinte, ainda absorvendo tudo o que minha mãe havia me contado, senti um peso misturado com uma estranha sensação de clareza. Saber da verdade trouxe respostas, mas também uma nova camada de questionamentos e emoções conflitantes. Eu sabia que, para seguir em frente, precisava de um momento de reflexão e decidi que minha próxima conversa seria com Ana. Ainda que a relação entre nós fosse marcada por silêncios e mágoas, eu sentia que o fardo do segredo compartilhado poderia, talvez, ser um ponto de reaproximação. Encontrei Ana na varanda, olhando para o horizonte do mesmo jeito que estava quando me revelou a verdade. Havia um cansaço em seu olhar e, quando percebeu minha aproximação, suspirou, como se estivesse antecipando uma nova discussão. Respirei fundo, decidida a manter a calma e entender a perspectiva dela. "Ana, podemos conversar?" Perguntei, tentando conter a emoção. Ela assentiu, sem dizer nada, mas seu olhar frio me dizia que seria uma conversa difícil. "Sinto muito por nunca ter percebido o que você estava passando", comecei, tentando demonstrar que queria compreender. "Eu sei que o segredo que a mamãe te fez carregar deve ter sido um fardo enorme." Ana me olhou com desconfiança, mas havia também um toque de alívio, como se finalmente pudesse dividir o peso que carregava em silêncio há tanto tempo. "Você nunca entenderá realmente", respondeu ela, a voz carregada de um amargor antigo. "Enquanto você vivia em um mundo de sonhos, sendo a filha perfeita, eu tinha que mentir, fingir que tudo era normal. Sempre achei que você deveria saber, mas a mamãe insistia que era melhor manter o segredo e eu era apenas uma criança. Cresci com isso e, no final, virei a irmã má, a amarga. Aquilo me atingiu como uma onda de culpa e empatia ao mesmo tempo. Entender a dor dela não era fácil, mas suas palavras começavam a preencher lacunas. Eu nunca quis que fosse assim, Ana, sussurrei, sentindo as lágrimas se acumularem. Mas eu também não sabia que havia uma história tão difícil por trás de tudo. Eu me sentia protegida, e nunca questionei porque não fazia ideia de que você estava carregando tudo isso. Por um momento, ela me olhou como se estivesse avaliando a sinceridade das minhas palavras, e, então, sua expressão suavizou um pouco. Eu sei, Lívia. Sei que não foi sua culpa, mas cresci sentindo que, para você, tudo sempre foi mais fácil. Mamãe te dava tudo porque queria te proteger, mas isso me fez sentir como se eu não tivesse importância, como se eu fosse uma peça de apoio na sua vida perfeita. O peso das palavras de Ana me fez ver o quanto ela também sofreu, mas de uma forma silenciosa e oculta. Sempre vi sua amargura como uma escolha, mas nunca imaginei o quanto isso havia sido imposto a ela. No fundo, talvez Isabela e eu também tivéssemos criado uma bolha onde apenas eu era protegida, deixando Ana à margem, sem a mesma compreensão. Eu quero que isso mude, disse a ela, com um novo entendimento sobre nossa relação. Talvez nunca consigamos apagar as mágoas do passado, mas agora que eu sei, talvez possamos reconstruir isso. Não quero ser só a irmã que teve tudo. Quero ser alguém em quem você possa confiar, Ana. Podemos começar do zero. Ela permaneceu em silêncio por um momento, mas depois, lentamente, assentiu, como se estivesse aceitando a ideia com certa cautela. Aquela conversa, embora difícil, trouxe uma nova dimensão para a relação com minha irmã. Saber que ela havia suportado esse fardo por tanto tempo fez com que eu me comprometesse a ser uma pessoa diferente,
Alguém que entendia não apenas as próprias dores, mas também as dos outros. Sabia que nosso relacionamento ainda precisaria de tempo para sarar, mas pelo menos havia esperança. Mais tarde, fui encontrar minha mãe novamente. Havia algo que eu precisava dizer a ela, algo que eu sabia que poderia ajudar a encerrar aquela história de forma menos dolorosa. Mãe, eu entendo que fez o que achou necessário para me proteger, falei com um tom calmo. Agora, só quero que saiba que estou disposta a reconstruir tudo isso ao seu lado. A verdade é difícil, mas não quero que ela seja uma barreira entre nós. Ela me abraçou, e naquele momento senti que a culpa dela também começava a se dissipar. Sabíamos que o passado não podia ser apagado, mas que, finalmente, podíamos tentar seguir em frente, sem a sombra de segredos e ressentimentos. Após aquela conversa, a atmosfera em casa mudou. Ainda havia sombras, claro, mas agora essas sombras pareciam parte de algo que todas nós estávamos dispostas a enfrentar juntas. A verdade nos transformou e eu percebi essa mudança em cada detalhe, em cada troca de olhares. Senti que, finalmente, estávamos livres do peso do passado, prontas para começar a construir uma nova relação, agora fundamentada na honestidade. Minha mãe parecia mais leve, e era evidente que o alívio de ter revelado o segredo a libertou também. Havia um sorriso diferente em seu rosto, algo que eu não via há muito tempo. Mesmo com tudo o que aconteceu, meu amor por ela só cresceu. Ela era minha mãe, a mulher que me criou e que fez o que achou necessário para me proteger. Agora, eu podia entender seus motivos e aceitar que, por mais doloroso que tenha sido, ela fez tudo isso por amor. Ana e eu também nos aproximamos de uma maneira que eu jamais imaginaria ser possível. De repente, ela não era mais apenas a irmã distante e crítica. Era alguém que compartilhou comigo uma dor semelhante, alguém que compreendeu o que eu sentia. Começamos a passar mais tempo juntas, descobrindo interesses em comum que antes pareciam impossíveis. Havia um novo entendimento entre nós, uma cumplicidade que finalmente trazia um pouco de paz. Com o passar das semanas, notei que a vida familiar começava a tomar um novo rumo. Minha mãe, que antes evitava conversas sobre o passado, agora falava abertamente sobre sua história, suas dificuldades e até sobre o amor que um dia sentiu pelo homem que me deu a vida. Era estranho ouvir esses relatos, mas eu percebia que isso ajudava a curar suas próprias feridas, a aceitar o passado e se perdoar. Cada relato era um passo para frente, um sinal de que estávamos todas nos reconstruindo. Uma tarde, enquanto conversávamos no jardim, minha mãe me segurou a mão e disse, com os olhos cheios de lágrimas, eu não esperava que você me perdoasse tão rápido, Lívia. Sei que ainda temos muito a recuperar, mas sua compreensão me dá forças para tentar ser uma mãe melhor. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Ali, naquele momento, percebi que o perdão não era um simples ato. Era uma escolha diária, uma decisão de amar e compreender, apesar de tudo. Com Ana, o caminho também foi de descobertas. Começamos a nos conhecer de verdade, a compartilhar nossas dúvidas, medos e até sonhos. Ela me contou sobre suas próprias angústias, sobre como se sentiu por anos apagada em segundo plano. Eu a ouvi e essa troca nos permitiu, finalmente, enxergar a humanidade uma da outra. Já não éramos apenas irmãs distantes, éramos amigas, companheiras que, apesar de tudo, tinham muito a aprender e construir juntas. Agora, eu conseguia ver minha mãe e minha irmã com um olhar diferente. Cada uma carregava suas próprias batalhas, mas estávamos aprendendo a enfrentá-las lado a lado. A casa, que antes parecia um lugar de silêncios e segredos, agora era um lar novamente, um espaço onde a verdade, mesmo dolorosa, era acolhida com amor. Eu sabia que essa jornada não acabava ali. O perdão e a aceitação eram apenas o começo. Mas, pela primeira vez, sentia que tínhamos uma chance real de recomeçar, de criar novas memórias, de construir uma relação que, apesar das cicatrizes, era mais forte do que antes. E, enquanto observava minha mãe e minha irmã, sorri para mim mesma, grata pelo caminho que percorremos até ali.